Comecei a fazer aquilo que você falou na Academia de Mentores, validar um método. Eu vim aqui no dia 21 de fevereiro, foi sexta-feira. Os caras me deram acesso à academia. No domingo eu já tava mandando pro Lucas, eu tava no top 1 de experiência lá, de visualização de tudo. Eu tinha visto quase tudo. As aulas do Otávio, as aulas do professor Fabrício Dutra. Eu peguei as aulas do Masterclass também e assisti. Inclusive, meu irmão, aquela aula do Rafael Moreno, bicho, aquilo ali mudou a minha comunicação com o aluno. Aí, eu fazendo isso, comecei a ter uns feedbacks muito positivos. Porque o cara que tava estudando comigo, ele falava assim, cara, eu comecei a ir muito bem. Eu comecei a acertar muita questão. E aí ele me mandava os índices e eu falava, cara, realmente, isso aqui que eu tô passando pra ele tá funcionando. E aí depois a galera começou a fazer prova e falar, eu não passei, mas eu nunca tive um resultado tão bacana na minha vida depois que você começou a planejar isso pra mim. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marlon e eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos no Brasil inteiro por meio dos nossos mentores. E praticamente toda semana a gente está aqui trazendo novos conteúdos para vocês com convidados especiais que fazem parte da nossa gama de parceiros que usam a nossa plataforma. E hoje eu estou com um cara aqui que, desde o primeiro momento que eu vi aqui na nossa sede, gerou uma forte conexão com ele, especialmente pelo fato dele ser um jiu-jiteiro brabo, casca grossa, né? Fiz um treino de jiu-jitsu com ele no nosso Mastermind, foi um momento incrível e ele é um cara que tem uma história brilhante, uma jornada inspiradora para qualquer pessoa, seja para você que é mentor, seja para você que é aluno, seja para você que é telespectador do Tutoricast, mas não é nem aluno e nem professor. Eu tenho certeza que a história do Alexandre vai fazer toda a diferença na sua vida, porque é uma pessoa normal, uma pessoa que veio do zero, uma pessoa que teve seus desafios, teve suas dificuldades e não desistiu do processo. Ele passou por uma jornada de muito crescimento e ele vai trazer aqui vários insights para você, né? Essa parte do currículo eu vou deixar para ele falar para vocês e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Para você que está nos assistindo hoje, não perca a oportunidade de curtir esse vídeo, porque se você curte, ele chega para mais pessoas. Não deixa, eu quero lá no final do nosso podcast, quando você assistir tudo, eu quero que você coloque no comentário o insight que você mais gostou de todo o aprendizado que você teve com ele. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve, você é notificado em primeira mão dos conteúdos que nós estamos lançando aqui toda semana para você. Seja conteúdo do podcast, seja conteúdos como a Academia de Mentores que a gente está disponibilizando para vocês, vários vídeos. Então, não perca a oportunidade de estar aprendendo no ecossistema que foi feito para você. Seja para você que está estudando para concurso, seja para você que está começando a querer empreender no mercado de mentorias. Aqui é uma escola, e uma escola específica para você que é professor e mentor, passou em concurso, quer ganhar dinheiro com mentorias e não sabe como. Aqui eu estou trazendo os melhores, eu estou selecionando os melhores para estar aqui. Então não perca a oportunidade. E você que é aluno, compartilha com aquele seu professor e mentor que ainda está nas planilhas de Excel, porque eu tenho certeza que a Tutori vai mudar o jogo dele. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Tamo junto, meu irmão. Vamos lá. Me conta aí, cara, como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho da sua história pra galera, conta um pouquinho de quem é você, a sua função, os seus desafios na polícia, né? Eu sei que você é policial. Sim. Então conta pra gente aí. Meu irmão, primeiramente agradecer o convite, eu tô muito feliz de estar aqui. Como você falou, né? O maior ecossistema de ensino do país e tá aqui dentro de onde saem essas ideias, de onde a coisa funciona. É gratificante para mim. Pela segunda vez nessa sala, né? A primeira vez que eu vim aqui foi uma experiência incrível. Entrei aqui, senti uma energia diferente, conversei com todo mundo, fui recebido pelo Lucas, pelo Tauan. E hoje estou aqui, né? Como mentor e para compartilhar um pouquinho da minha história, né? Já adianto que não é muito, eu sou um cara novo, né? Eu tenho 25 anos, então não tenho muita coisa para falar. Mas tenho certeza que os alunos que estão assistindo isso daqui vão se sensibilizar também, porque eu sou um cara comum, como qualquer outro aluno,
como qualquer outro cara que sentou um dia para começar a estudar. A diferença é só que eu não desisti, até hoje, né? Então, primeiro na caminhada ali como estudante, como concurseiro, depois na caminhada como servidor público também, que a gente sabe que não é só passar, não é só entrar no órgão, né? A gente também tem outros desafios pela frente. E hoje na caminhada, né, no desafio também de ser mentor. Mas então vamos lá, meu irmão, minha história começa lá no Gama, né? Sou do Gama. E, cara, eu não... Torce pro Gama ou não? Torço pro Gama, é claro, pô. Todo gamense tem que torcer pro Gama, velho. E olha só, eu vim do Gama, não venho de uma família rica, né? Pelo contrário, venho, meu irmão, de 2 pais ali, que literalmente vendiam o almoço para comprar a janta, para me tornar o homem que eu sou hoje em dia, né? E aí, não fiz ensino médio em escola particular, só que a minha história ela começou a mudar aos 16 anos. Porque eu cheguei naquele momento ali de ensino médio, daquela indecisão. Eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu não sabia se eu queria fazer uma faculdade, eu não sabia com o que eu queria trabalhar. E aí, foi um momento que eu precisei sentar. A partir das ameaças da minha mãe, que eu sou extremamente grata a ela, cara, até falo para todo mundo, inclusive para meus alunos, conto essa história para eles. O que mais me motivou a estudar para concurso público era porque minha mãe era amiga de um rapaz que tinha um supermercado, e toda vez que a gente ia fazer compra lá, ela virava para mim e falava assim, ó, se você não estudar, eu vou te colocar para trabalhar aqui. E aí eu vi os caras, meu irmão, descarregando o caminhão e fazendo as paradas, eu falei, bicho, meu irmão, tem que começar a estudar, porque senão minha mãe vai me enfiar aqui. E ela falava e cumpria mesmo. Mas enfim. E aí eu comecei a observar, assim, as oportunidades. Eu vi ali que o ensino médio, essa parte de faculdade, de vestibular, não me chamava atenção. Eu não era um aluno nota 10, então eu tinha dificuldade, né, com algumas matérias. Quais matérias você mais tinha dificuldade? Exatas, né, com certeza. Matemática, física, química, né. Eu era mais desenrolado nas outras matérias. Língua portuguesa, história, geografia, filosofia. E aí, a partir disso, eu comecei a tentar enxergar as oportunidades. E na época, eu tinha 2 primos que estudavam para concurso público. Um desses primos estava morando com a minha avó, então domingo a gente tem essa cultura de todo mundo almoçar ali na casa da minha avó. E eu cheguei lá e vi que ele estava estudando. Estava sentado na mesa lá, mesinha pequena, né, no padrão concurseiro, um bocado de post-it na parede, de fone, domingão. Eu falei assim, cara, se ele tá fazendo isso é porque tem alguma coisa boa nisso, né? E aí ele, um cara sensacional, começou a me passar ali uma visão sobre a vida e me converter pro lado de concurso público. Então, desde os 16 anos, o professor entrava em sala, né, e tinha aquela pergunta clássica, quem quer ser médico? Quem quer ser policial? Quem quer fazer direito? Eu levantava a mão e falava assim, eu quero fazer gestão pública e passar num concurso. Porque foi o ensinamento que eu tive com esse meu primo. Ele falou, cara, você pode estudar para concurso ainda no nível médio. Quando você terminar o seu nível médio, você já vai estar muito bom para fazer prova. Ou então você pode passar ainda no nível médio e depois estudar para um concurso de nível superior, que aí você vai fazendo uma escalada ali e tal. E aí eu comecei a ter esse contato com o concurso público, comecei a me interessar. E eu lembro que nesse ano teve uma prova que foi da Secretaria de Educação. E aí eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, falei que queria estudar, né? E aí eles falaram assim, não, meu filho, se é isso que você quer, se você quer estudar para concurso, então a gente tá aqui para te apoiar, para te orientar. E dessa forma foi feito, e eu ali, um moleque pirralho mesmo, 16 anos, sentei numa cadeira para fazer uma prova, fiz, sem saber de muita coisa, meio perdido, estudei por uma apostila velha, ainda era época de apostila, né? Então, saí as apostilas, eu lembro até que eu ganhei de um colega, que a mãe dele estudava para concurso, ele me passou essa apostila, e eu passei nessa prova. Fui muito bem. Era para monitor da Secretaria de Educação, acho que na época o salário era tipo R$1.500, R$1.800 por aí. E aí eu acho que o pessoal assim da minha casa, meus familiares, viram que eu tinha um potencial para aquilo ali. Assim, descobriram que você era o nerd. Descobriram que eu era basicamente isso, o nerd. E aí falou, ó, cara, continua e tudo mais. Vai vir uns concursos de nível superior, então você tem que continuar treinando, tem que continuar estudando para fazer essas provas. E aí esse meu primo estava fazendo uma mentoria. Na época que não existia tutor, na época que era tudo no papel mesmo. Só que, o que acontece? Era uma mentoria individualizada, então tinha os encontros, que inclusive era aqui em Águas Claras. Os alunos vinham até o mentor,
E aí o mentor, em uma tarde, ia atendendo eles. E ele passava um papel, e aí ele dava assim os dados de alguns assuntos que tinham mais recorrência em prova, e ele passava uma organização de estudo. Então o que meu primo fazia? Ele vinha, porque ele pagava a mentoria para fazer, e aí quando ele chegava lá no Gama, ele falou, toma, faz o que está escrito aí e segue isso. E eu queria muito fazer a mentoria, mas era muito caro. Então, assim, meu pai não tinha condição de pagar para mim, minha mãe também não tinha condição de pagar para mim. Eu tenho outros 2 irmãos, né? Então, o momento ali era inviável de pagar essa mentoria. E eu acabei aproveitando disso, porque os meus 2 primos faziam a mentoria e faziam um cursinho de exercício. Então, eles me levavam os papéis da mentoria para eu seguir e me levavam também os exercícios do cursinho. E alguns eles não faziam, sabe? Tipo assim, o pessoal tava na época jovem e tudo mais, não tava tão focado ali na prova. E me passava os materiais. Então eu comecei a estudar de maneira correta a partir disso. Porque eu seguia ali, mesmo sem a orientação do mentor, eu olhava o papel, seguia o que estava escrito. E eu passei a me dedicar a cumprir aquilo ali fielmente, todos os dias. Eu já tinha saído do ensino médio, então eu estava com 17 anos nessa época, já tinha terminado o ensino médio. E eu estudava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Então, assim, meu pai e minha mãe, eles se organizavam o máximo para não me interromper no estudo. Então, eu acordava, meu pai sempre acordou muito cedo, então ele fazia um café ali pra gente, eu tomava e estudava. Peraí, foi interessante você ter falado isso, porque eu acho que isso é um ponto muito relevante para quem está estudando para concurso, porque o que acontece? Você tomou uma decisão. Só que, do ponto de tomada de decisão até a ação em si, muitas vezes demora muito tempo. Por quê? Porque o aluno ele começa numa procrastinação. É igual academia, cara. É igual dieta. Não, segunda-feira eu começo. Chega segunda-feira você não começa. Ou quando começa, na terça ela acaba, né? E como que você conseguiu dessa tomada de decisão entre, cara, eu preciso passar no concurso, meu primo tá me dando as dicas, beleza, até o fato de você passar o dia estudando? Teve desafios nesse meio? E o que você fez para vencer esses desafios, cara? Olha só, na época eu fiz algo que eu não conhecia o nome. Eu aprendi isso muitos anos depois, que chama leitura de ambiente. Que é você olhar para si, olhar para dentro, observar um ambiente ao seu redor e enxergar suas condições. Era um moleque que tinha 17 anos, meu pai não tinha condições de me pagar uma faculdade, minha mãe não tinha condições de me pagar uma faculdade. Se eu não tivesse corrido atrás, eu não ia ter carteira de habilitação, eu não ia ter carro. Então eu olhei toda aquela situação como um todo e falei, cara, eu não venho de família rica, eu não tive muita oportunidade. Se eu não estudar, eu não vou ter nada. Eu não conheço ninguém que vai me contratar, eu não tenho um colega que tem um negócio, eu não tenho um familiar que tem uma empresa. Então fiz toda aquela leitura de ambiente. E quando eu enxerguei a minha realidade, falei assim, meu irmão, eu tô na merda se eu não estudar, no outro dia eu já acordei determinado a fazer aquilo acontecer. Primeiro que, quando eu comecei a estudar para PMDF, eu tinha 17 anos, tinha pouca oportunidade, não tinha tanto conhecimento de concurso, e eu só tinha uma chance. E eu pensava assim, cara, vamos olhar o histórico aqui de provas. A última prova foi em 2014, 13, 14. Para 2018, quase 4, 5 anos. A próxima prova é daqui 5, 6 anos. E eu não quero ficar 5, 6 anos esperando a oportunidade para ser policial. Eu não quero ficar 5, 6 anos esperando a oportunidade para passar no concurso. Então, eu peguei toda aquela estrutura ali mínima que eu tinha, observando essa minha realidade e usei como motivação para estudar. Então, todos os dias eu acordava determinado a estudar para mudar minha história. E uma coisa que me ajudou também, apesar de muito novo, tinha 17 anos e tal, mas foi entender o processo. Entender que levava tempo e que eu precisava dedicar. E que não ia ter ninguém que ia estudar por mim. Meu primo estava me ajudando, estava me passando as dicas, estava me passando ali de maneira indireta a mentoria que ele fazia, mas ele não ia estudar por mim. Então eu coloquei isso na cabeça e falei, cara, só eu que eu posso fazer isso aqui por mim. Eu sou a única pessoa aqui na Terra que posso sentar e representar esse sonho que eu tenho de passar em concurso público. Então, essa foi a minha maior motivação. Você falou uma coisa muito certa. A gente, como ser humano,
é muito imediato, então às vezes a gente tem uma ideia, a ideia é até boa, quer começar, mas vai sempre adiando. Segunda-feira eu começo, aí começa na segunda, na terça não dá continuação, mas eu tava tão vislumbrado com aquilo, eu já tava imaginando tanto ali, eu já me via tanto como servidor, como alguém que queria vencer na vida, que tinha vontade. Então eu apliquei toda essa observação que eu fiz do ambiente que eu vivia e falei, cara, preciso estudar. Eu preciso fazer isso acontecer. Cara, foi importante você falar isso, que eu quero até ponderar para você voltar a contar a sua história, é que você falou 2 pontos que eu não sei se você percebeu, mas existem 2 fatores que mudam completamente a nossa vida. O primeiro fator é quem são as pessoas que você anda e segundo, quais são os ambientes que você frequenta. Se você está aqui hoje nesse podcast, é porque você teve essa concepção aos 17 anos de observar as pessoas que deram certo e quais ambientes que essa pessoa frequenta. Então, é exatamente por esse motivo que você está aqui hoje, cara. E eu falo isso com muita convicção, clareza e tranquilidade no meu coração, porque eu sou exatamente isso aí que você falou, cara. Eu sou uma pessoa completamente diferente de toda a minha família. Eu alcancei resultados que talvez se somar todos eles não vão conseguir ter os resultados que eu consegui. E por quê? Porque com 16 anos eu também tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, meu pai pode até ser pobre, minha mãe pode até ser pobre, minha avó pode ser pobre, mas eu não vou morrer pobre. Porque se eu morrer pobre, a escolha é minha. E independente do cenário, sou eu que construo o meu futuro. Ninguém vai construir o meu futuro. E aí, cara, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que foi começar a estudar para concurso. E com 17 anos, eu era na minha sala o mais novo da turma. Meu apelido no cursinho era Novinho. Porque, de fato, eu era o mais novo. Sim. Eu saía da escola, porque eu reprovei no segundo ano, né? Eu terminei com 18. Então, eu comecei no cursinho 1 ano antes de terminar meu ensino médio. Então, eu passei o primeiro ano estudando para concurso, estudando na escola de manhã, à tarde eu ia para casa, dormia um pouquinho, à noite eu ia para aula. Comecei a me conectar com pessoas que estavam estudando para concurso, e todos os dias à noite eu ia para aula e algo me dizia assim, por que você não está estudando à tarde? Por que algo me dizia? Porque eu estava no ambiente certo, me espelhando nas pessoas certas. As pessoas que tiravam nota boas nos simulados eram pessoas que passavam o dia estudando. Eu falava, velho, eu tô em casa dormindo. Peraí, velho. Se eu quero estar no nível deles, e com a dificuldade que eu tenho para estudar, a dificuldade que eu tenho de me concentrar, cara, eu falo isso para todo mundo. Eu tava na escola, no cursinho preparatório à noite, parecia que a professora tava falando em mandarim comigo. Mandarim. Sabe o que é você entrar na sala 7 horas da noite, sair 10 da noite sem saber nada, sem aprender nada, ficar boiando ali durante aquelas 3 horas assim, tipo, meu Deus, será que um dia eu vou ter coragem de perguntar por que eu não tô entendendo nada? E eu passei 1 ano em sala de aula desse jeito, entrando 7, saindo 10, sem entender absolutamente nada. Mas eu fiz uma coisa que pouquíssimas pessoas fariam. A primeira coisa é, anotava tudo. Até as piadas dos professores eu anotava. A segunda coisa é, eu não desisti. Porque todos os dias eu perguntava, se eu não tô aprendendo nada, se eu tô aqui o dia inteiro, ou a noite inteira, se eu tô abrindo mão de estar no futebol, se eu tô abrindo mão de estar com a minha família, pra estar aqui, por que eu não tô aprendendo? E outra, se eu não tô aprendendo, por que eu tô ainda vindo? Por que eu ainda persisto em vir pra cá? Mas a minha sede e a minha vontade de vencer era tão grande que eu falei bem assim, eu só saio daqui o dia que eu aprender. Esse tipo de perseverança falta nos alunos, falta nos professores, falta nos mentores. O que vai fazer você se tornar uma referência como mentor na sua área, o que vai fazer você ser um aluno aprovado num concurso da Receita Federal do Brasil, ganhar 30, 40 mil por mês, o que vai fazer você ser aprovado num concurso para ganhar 50 mil, 40 mil como juiz federal, é a sua persistência, a sua resiliência. E o que fez eu chegar até aqui, cara, foi essa resiliência, porque habilidade não era.
Eu não tinha nenhuma habilidade. Eu dormia em sala de aula, eu não conseguia aprender nada, eu me sentia um idiota, eu me sentia um burro, ia pra parada de ônibus, o ônibus tinha acabado de passar, só ia pegar o ônibus meia-noite. Chegava em casa 1h da manhã, no outro dia tinha que ir pra escola cedo. Chegava na escola, ficava dormindo, não aprendia nem na escola e nem no cursinho. E assim eu fiquei por anos. Eu fiquei 5 anos, cara. Não sei se eu já te falei minha história. Mas já passei 5 anos estudando pra concurso, sem passar em nada. Sabe o que é você ir todo domingo fazer uma prova? Cara, na época de 2011, 12, 13, 14, tinha concurso praticamente todo final de semana, velho. Era incrível a época das vacas gordas de concurso. E eu fazia prova da Caixa Econômica, BRB, Embrapa. Cara, tanto concurso assim, Procon. O que aparecia... O que aparecia, já tá aí um erro, né? Sim. Mas por quê? Porque eu não tinha direcionamento. Sim. Na época não tinha mentoria não, pô. Acho que tinha mentoria na época, 2010, 11. Era a coisa mais rara do mundo e era a coisa mais cara do mundo. Era tipo assim, o preço de um carro. Como é que nego falava assim, não, a mentoria era de R$3.000. Meu irmão, R$3.000 é 5 meses de salário lá de casa da minha família. Como é que eu vou pagar isso aí? Pô? Não tem como, é inviável. Né? Então, é muito legal, cara, assim, sua história. E eu acho que é por isso que a gente se conectou desde o início, porque é muito parecida a nossa jornada, né? Eu lembro que, pô, eu comecei a estudar para concurso com 17 anos, demorei mais de 5 anos para ser aprovado, mas com 22 anos eu resolvi minha vida, velho. Tomei posse de um concurso público federal, ganhava mais de 7 mil por mês, como analista, e pô, eu era mais novo do meu órgão. Quando eu falei que eu tinha 22 anos, a galera pediu minha CNH. Não, mentira, você não tem mentido. É que a carcaça estava acabada já, né? Mas assim, eu resolvi minha vida com 22 anos. Véio. Sim. Então você que tá nos acompanhando, cara, quanto mais novo você começar a estudar para concurso, melhor. Melhor. Tá difícil? Persista. Tá difícil? Persista. Porque vale a pena, velho. Vale a pena. Infelizmente, o pessoal ele tem uma mentalidade um pouco... que eu fico até chateado com isso, porque eu ainda vejo pessoas falarem assim, um jovem ali que sai do ensino médio e fala, cara, vou tirar 1 ano aqui pra descansar. Eu vou tirar 1 ano aqui pra descansar. E eu tive uma criação, meu pai e minha mãe sempre me cobraram estudo. E nisso eu brincava, né, com a minha mãe, repetia a fala dos colegas assim, falava, cara, eu vou descansar 1 ano, mãe. Aí ela, vai. Pra você descansar 1 ano, eu tenho que mudar o meu nome. Então, assim, minha mãe me cobrava muito o estudo. E quando você falou sobre ambiente, eu tava ali no ensino médio, eu era um moleque divertido, conversava com todo mundo, tinha boas amizades ali, mas eu sempre fui de filtrar o ambiente. E quando eu olhava o colega falando assim, cara, se eu reprovar, eu vou estudar à noite. Quando eu parar, não vou fazer faculdade não, eu vou esperar 1 ano. E aí eu olhava aquilo e falava, bicho, eu quero um pouco de distância disso aí. A galera é massa, eu curto andar com eles, eu curto ter meus amigos aqui na escola, mas nessa parte eu quero distância. Primeiro porque eu vi o meu primo já um pouco mais velho estudando para concurso, ou seja, na época de ensino médio dele, eu não me lembro ao certo, mas muito provavelmente ele teve esse pensamento de se divertir, de brincar ali, e depois eu vi ele já velho correndo atrás disso. Então eu falava, cara, eu não quero isso para mim. Eu pensava assim, e meu pai me falava isso, meu filho, quanto mais rápido, mais rápido. Quanto mais rápido, mais rápido. E depois que eu internalizei isso aí, eu falei, meu irmão, é melhor sofrer logo aqui e resolver minha vida do que ficar anos resolvendo. Você começou com 17, foi resolver com 22. E você falou dessa parte de ser conhecido como novinho, né? Até hoje, velho, no meu meio, com 25, eu tô com 25 agora, eu vou fazer 6 anos de polícia, eu entrei com 18. Caraca. Eu fui tomar posse na polícia e eu formei com aproveitamento, né? Então, assim, eu tomei posse, eu fiz minha matrícula no dia 27 de maio. Meu certificado de conclusão de ensino superior era do dia 25. O policial que fez a minha matrícula, ele olhou e falou assim, cara, você formou anteontem na faculdade? Aí eu falei, anteontem, né? Porque o pessoal ali da faculdade me ajudou, viu umas portarias do MEC ali na época, falou, não, cara, a gente vai conseguir te ajudar, mandou pro pessoal da UNB, o pessoal da UNB deu o aval e me formaram, né, um pouco mais rápido ali do que a minha turma. Então, assim, eu formei no dia 25 de maio na faculdade e tomei posse no dia 27. Caraca. E entrei na polícia com 18 anos. Então, assim, eu venho dessa realidade de ser o mais novo, né, em tudo.
E voltando só um pouquinho aqui numa coisa que você falou e que me lembrou, isso aí tinha muito tempo que não via na minha memória, que você falou sobre ir na sala, tá horas sentado sem entender uma palavra. No meu meio, o pessoal fica me chamando de nerd, né? Não, o Alexandre é muito inteligente e tal, mas eu sou exatamente esse cara. E se brincar até hoje, às vezes eu sento e eu fico assim, meu Deus do céu, bicho, vou ter que... Tomara que isso aqui seja gravado pra eu ter que voltar depois e assistir. Então eu sempre tive essa dificuldade. E uma das coisas que virou minha chave mesmo no estudo, principalmente para PMDF em 2018, que eu era um moleque ali de 17 anos, não sabia de nada, tava perdido, tava começando no mundo de concurso, foi que eu fui num aulão. Fui num aulão, antes mesmo de começar a estudar para a prova. Saiu um aulão assim, tipo, dias antes do edital. Dias antes ou dia após, não me lembro muito bem, mas eu fui num aulão, nunca tinha pegado nada, assim, eu já fazia concurso de nível médio, né? E já estava indo bem, já estava passando nesses concursos de nível médio, então eu conhecia língua portuguesa, raciocínio lógico, direito administrativo básico do básico, direito constitucional básico do básico. Na hora que saiu o edital da PM, que veio direito penal, processual penal, direito penal militar, processual penal militar, as legislações específicas da PMDF, eu falei, cara, rapaz, acho que não vai dar pra mim não, que é muita coisa. E eu só tinha o quê? 5 meses da prova até do dia que saiu o edital pra prova. E aí eu fui no aulão, sentei lá, e aí quando o professor, eu lembro perfeitamente, a primeira questão foi de direito penal militar, e o professor, que já veio até aqui, o Leandro Antunes, né? Uhum. Ele explicou o crime de deserção. E na hora que ele começou a falar, eu falei assim, meu irmão, que diabo é isso, cara? E já comecei a ficar desesperado. E eu olhava assim ao meu redor, o pessoal ali com papel, anotando e conversando, não, essa aqui eu acertei e tal. Eu falei, meu irmão, não vou ter chance, cara. Eu não vou ter chance, porque aqui tá todo mundo estudando. Eu não sei de nada. Comecei ontem. E aí na volta pra casa, eu já desesperado, assim, meio pensativo ali, né? Naquela decepção ali. Primeiro foi uma decepção, né? Ter chegado no aulão e não saber de nada. Nem as matérias que eu já tava indo bem, tipo assim, língua portuguesa, direito constitucional, acho que no dia do aulão eu fiquei tão nervoso que eu não tava conseguindo entender nada, nem isso eu tava conseguindo prestar atenção ali e acertar, né, no papel. E aí, voltando de carona com a galera, um dos camaradas lá falou assim, cara, mas não esquenta não, você tá novo, daqui uns 2 anos você passa. Se você continuar, daqui uns 2 anos você passa. E outra, a PMDF demora a abrir, mas existem em outros estados que abre todo ano. E aí eu, voltando pra casa, comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, eu não vou esperar 5 anos. Eu não vou esperar mais 5 anos pro próximo edital. Eu não vou, porque tem muita gente que fala assim, cara, beleza, esse concurso aqui, esse edital, eu começo a estudar, no próximo eu passo? Não tem gente que quer se preparar assim? Uhum. E eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou sentar numa cadeira, numa escola para fazer uma prova, sabendo que eu não vou passar. Então eu vou dar o meu melhor aqui. E mesmo sem muito direcionamento ali e tal, mesmo com aquela ajuda do meu primo, ainda era uma insegurança muito grande para mim, a gente sabe, o concurseiro sabe, a insegurança, o medo, a aflição, atrapalha demais o desenvolvimento do cara. Mas, graças a Deus, eu sempre tive uma mentalidade boa para enfrentar problemas. Eu sempre olhei o problema e falei, cara, em vez de ficar esquivando, eu vou buscar uma maneira de resolver. Então eu olhei aquele bicho de 7 cabeças ali, que foi... Esse aulão foi fundamental para mim. Você me fez essa pergunta, o que virou minha chave? E foi justamente isso. Primeiro, ter observado a minha realidade, a minha leitura de ambiente. Segundo, foi ter ido nessa aula. Essa aula foi fundamental, foi um divisor de águas que me mostrou que eu não sabia de nada e que eu precisava urgentemente começar a estudar. Então toda vez que eu acordava de manhã, cansado, porque eu tava fazendo assim, um estudo sem técnica, sem qualidade. Eu achava que estudar muitas horas era o ideal. Então, para mim, quanto mais horas, melhor. E aí eu sentava, eu já tinha excluído todas as redes sociais, não tinha mais nada. Só tinha um celular que meu pai tinha me dado lá com um WhatsApp para eu me comunicar com o pessoal da minha família. E eu não falava mais com ninguém, nem saía de casa. Então, eu começava a estudar de manhã, por volta de 7h30, 8 horas da manhã. E eu não tinha horário para parar. Às vezes, meu pai ia lá no quarto e falava, não, tá bom, chega. Senão você também não vai aproveitar nada, não vai ter qualidade de estudo. E aí, todas as vezes que eu acordava cansado, eu falava, cara, eu nunca mais quero passar pelaquela sensação de ter ido num aulão ou de estar num ambiente que eu não sei de nada, que eu não conheço de nada. Então aquilo foi um marco pra mim. Então todos os dias eu levantava mais determinado do que ontem pra estudar. Porque eu olhava assim e falei, velho, eu tô no caminho certo.
eu tô no caminho certo. As pessoas que... Eu gostava muito de ver alguns relatos no YouTube de pessoas que foram aprovadas, né? Então, eu pesquisava por esses relatos e eu sempre observava o mesmo padrão nas histórias. Nunca tinha uma história assim extraordinária, que o cara era um gênio, nunca tinha que o cara já nasceu sabendo de tudo. Onde é que você via esses relatos? Eu lembro que tinha um cursinho, ele veio antes do Alphacom. Era do Evandro, ele vinha... É um cursinho que o Evandro tinha antes do Alphacom. Academia de concurso? Academia do Eu concurso? não lembro, cara, eu não lembro o nome, é muito antigo mesmo. Aí depois eu via do Gran Cursos, porque o Gran Cursos tinha uma entrevista com os aprovados da PMDF, e via também do Estratégia. Então eu gostava de colocar assim, e era justamente na hora que eu ia almoçar, então eu sentava na mesa com um prato de comida, e aí eu colocava relato dos aprovados, e aí era o meu almoço ali assistindo e vendo aquilo. E como eu te falei, eu comecei a observar esse padrão. Não tinha nenhum cara inteligente, não tinha nenhum cara extraordinário demais. E a história se repetia na maioria das vezes. Eram pessoas normais que insistiam em estudar todos os dias, que insistiam em fazer o básico todos os dias. Quer se vencer. Eu converso muito com o pessoal, né? Muito com os alunos da mentoria e falo assim, cara, você precisa acordar preocupado primeiro em vencer a si mesmo. Porque você é seu pior inimigo. Você não tem uma concorrência direta. Não tem como você olhar para o seu colega e falar assim, esse cara aqui é meu concorrente. Você tem que olhar para você e falar, eu sou meu concorrente. Eu sou o cara preguiçoso. Eu sou o cara que me atrapalha a estudar todos os dias. E aí eu observei esse padrão ali nos vídeos dos aprovados e falei, cara, esse é o caminho certo. O que eu tô fazendo tá certo. Então eu comecei a ter mais confiança no meu processo. Mesmo muito novo, muito imaturo, sem saber de nada, eu passei a ter confiança. Então eu olhava para o meu estudo todos os dias, mesmo que sem técnica, com muitas horas, eu escrevia muito. Tipo assim, Marlon, eu pegava um PDF, uma página de um PDF, virava 5 folhas brancas na minha mão, porque eu escrevia demais. E aí eu olhava aquilo e falei, velho, eu tô no caminho certo. Independente de eu estar, às vezes, fazendo com qualidade ou não, estudar todos os dias é o caminho. E exatamente pelo que eu te falei. Na maioria das vezes, eu sentava e eu não conseguia entender o que o professor estava explicando. Aí você foi pro PDF. Porque eu falava assim, cara, eu não consigo entender a videoaula. O professor tá falando, eu tô no mundo da lua. E eu juro que eu me esforçava. Eu sentava, eu voltava a videoaula quantas vezes fosse preciso e eu não conseguia entender o assunto. E a minha saída foi o PDF. Porque eu aprendi a fazer do meu jeito. E eu converso muito também com os alunos da mentoria sobre assim, cara, não existe um método que é 100% feito para você. Óbvio, a gente tem algumas regras ali que tem um padrão, né? Um padrãozinho do certo, mas você precisa se conhecer, você precisa se adaptar, você precisa pegar o seu método de estudo e aplicar com você. Você precisa testar. E foi o que eu fiz. Eu era um cara que não tinha muita experiência, mas eu comecei a fazer esses testes. Então eu vi que a videoaula já não era tão interessante para mim. Eu já sabia que... depois eu não quis nem ir mais nos aulões que tinha. Antigamente tinha muito, né? Hoje tem assim, mais próximo das provas, mas antes quase todo final de semana tinha um aulão de concurso. E eu parei de ir, porque eu falei assim, cara, eu tô indo, não tô entendendo nada, mas eu conseguia ler um PDF e falar, opa, daqui eu tirei pelo menos 1% de conhecimento. Então quando eu comecei a me conhecer e vi que aquilo ali funcionava para mim, aí foi onde... eu já estava começando a confiar no processo, depois que eu comecei a testar, que o ser humano ele precisa de validação, né? Sim. Ele precisa ver que algo funciona. Então, quando eu comecei a perceber que a videoaula não estava dando certo para mim, que o PDF estava mais interessante e que depois de ver o PDF eu conseguia acertar um pouco mais de questões, eu falei, cara, esse aqui é o meu método e eu não mexo mais. É engraçado que você conseguiu identificar os seus pontos fortes e pontos fracos logo no início, né? Você teve muito essa capacidade de fazer uma análise prévia, uma análise SWOT de si mesmo e usar os seus pontos fortes e pontos fracos ao seu favor. Isso cara, se todo concurseiro soubesse disso e tivesse essa maturidade para entender o que fazer e o que não fazer, é por isso que é importante a gente ter um mentor, né? Porque o mentor ele faz isso muito mais rápido para você, identifica ali o que é melhor, o que é que não é. Mas enfim, exatamente. Termina de contar a sua história, cara. Assim, aí você, beleza, começou a estudar muito cedo, com 18 anos, o primeiro concurso já passou? Não, esse foi o terceiro concurso.
Antes da Polícia Militar, eu também tinha sido aprovado em outros 2 concursos de ensino médio. Então você nunca chegou a ter a frustração de uma reprovação? Eu tive ano passado. Eu cheguei a reprovar ano passado. Aí foi a minha primeira reprovação. Então eu tive essa frustração de então reprovar. Tua família tem razão, cara. Tu é nerd mesmo. Que isso. É bizarro. E assim, eu acho que essa parte da reprovação foi o mais frustrante, porque eu passei na objetiva, tava muito bem, e o concurso chamou pouquíssimas pessoas, acabei ficando de fora da discursiva. E qual foi o concurso? Esse foi do STJ, que foi de ter passado na objetiva, de estar bem ali na pontuação, corrigir, ver que tá bem, mas na hora da discursiva, o pessoal chamou 30 pessoas e acabei ficando de fora. Mas estava com uma nota muito próxima ali dos 30. E eu acho que isso foi o mais frustrante, assim, pra mim. Mas olha só, voltando aqui pra minha história. Então, assim, eu era um cara muito novo, que paguei um preço muito novo, e depois que eu carreguei esse fardo, chegou o dia de glória, né? Então, eu tomei posse na PMDF, comecei o curso de formação no dia 3/6 de 2019. Então, assim, um moleque de 18 anos que não sabia de nada da vida. Foi meu primeiro emprego. A Polícia Militar foi meu primeiro emprego. Então, foi uma novidade muito grande. Ter chegado ali, ter feito muitas amizades. Então, fiz o curso de formação. Me encantei pela Polícia Militar, né? Sou um cara apaixonado, amo esse trabalho. Depois do curso de formação, formei. Fui trabalhar na Santa Maria, né? E aí eu me encontrei de novo. Porque quando você entra na Polícia Militar, e principalmente na PMDF, a PMDF parece assim, uma empresa gigantesca. Tem espaço para todo mundo, tem área para todo mundo. Então, quando você consegue se identificar com alguma coisa, e você pagar um preço para estar ali, meu irmão, você vai viver coisas incríveis. E foi o que aconteceu comigo. Eu formei, passei a pronto, e aí quando eu formei eu já tinha 19 anos, e eu fui para a unidade de área, fui trabalhar em Santa Maria. E aí, igual você falou, né, sempre conhecido como novinho e tal, era o mais novo do meu concurso. Eu acho que se hoje for fazer proporção também, tipo assim, em idade e tempo de serviço, talvez eu continue sendo mais novo. Porque eu já vou fazer 6 anos de polícia. 6 anos. Então, se a gente... entrou uma molecada nova depois, mas em questão de idade e tempo de serviço, eu acredito que eu continuo sendo mais novo. E aí foi muito bacana, porque lá eu conheci o patrulhamento tático, que foi a função na polícia que eu me apaixonei. Rua, patrulhamento. Cara, trabalhei com os caras lá em Santa Maria. Meu irmão, os caras me ensinaram tudo que eu sei de polícia. Tudo que eu sei de polícia. E, posteriormente, fui trabalhar no Gama, que é onde eu tô, né, atualmente. Então, assim, vivi muita coisa bacana na polícia, que foi ter feito curso operacional. Então, paguei um preço também muito caro durante alguns dias, que é algo também que eu agradeço muito a Deus a oportunidade, porque o curso operacional ali mudou a minha vida. E hoje você tem qual... É um batalhão especial? Não, eu trabalho no Gama, na unidade diária. Trabalho no Gama. Tô na seção de Justiça e Disciplina. E até é engraçado falar, porque quem me conhece, que me viu naquela época e hoje, quando eu falo que eu trabalho no serviço administrativo, o pessoal fala assim, poxa, você trabalha no administrativo. Então, assim... Mas tudo isso também tem um motivo, né? Tem o seu porquê, eu vou chegar lá. Mas, assim, vivi, cara, anos na rua. Foram praticamente aí, desses 6 anos, 5 anos ali na rua. Vivi muito patrulhamento tático, peguei muita ocorrência, vivi muita experiência legal. Aproveitando que a gente tá nesse papo, conta aí uma das melhores experiências que você teve como policial, assim, que, cara, essa daqui ficou marcado na minha cabeça. Conta aí. Os alunos gostam dessa parada. E os militares também. Gosta, o pessoal gosta. O pessoal gosta. Aluno não tem jeito, bicho. Eu já tive experiência de entrar antes de trabalhar com mentoria, trabalhar em cursinho presencial, né? Foi poucas aulas, mas foi uma experiência mesmo. Mas na hora que eu entrava, que o pessoal ali do cursinho falava, não, ele é policial e tal. Às vezes, no meio da explicação, um aluno, mas hein, professor, e a ocorrência tal? Então, assim, o pessoal gosta mesmo, né, dessa parada de história e tal. Mas a ocorrência que mais me marcou, que foi pra mim o melhor dia na Polícia Militar, foi ainda em Santa Maria. Eu trabalhava com a equipe ali e a gente virou uma família. Era eu, Sargento Hamilton, Sargento Wagnilton, Sargento Ronaldo. E eu era o mais novo entre eles, tanto de idade quanto de serviço. Então, assim, os caras me abraçaram, a gente ficou fechado e, bicho, a gente tava voando em questão de produtividade, em questão ali de destaque, de policiamento.
E aí teve um dia que a gente fez uma grande apreensão, que ficou assim marcado, né? Tanto na história da PMDF, quanto na história da Polícia Militar ali, do Batalhão de Santa Maria, do Batalhão Diário. E nessa ocorrência, a gente conseguiu apreender ali 2 armas de fogo. Eu acredito que de 10 a 13 quilos ali de droga, né, em pasta. Droga cortada e endolada pronta para venda, para o tráfico. A gente perdeu as contas no meio da ocorrência ali. Mais de 400 envelopes de droga, bicicleta furtada, bicicleta roubada, itens furtados, roubados dentro da casa. E essa ocorrência me marcou muito porque estava nós 4, que era nossa família ali dentro da viatura, dentro da barca. A gente tinha uma conexão muito forte. Cada um tinha pontos muito positivos, então a gente conseguia fazer tipo, a engrenagem girar perfeitamente dentro do serviço, a gente se dava muito bem trabalhando junto. E foi uma ocorrência que demandou paciência, porque às vezes quem está de fora olha para a Polícia Militar e acha que o nosso serviço acontece ali na hora, mas não. Então a gente precisa patrulhar centímetro por centímetro, visualizar rua por rua, casa por casa, e a gente fazia isso com muita excelência. Então a gente começou a mapear a área, conhecer ali os pontos mais quentes, né? Pontos onde acontecem crimes, tráfico, roubo. E consequentemente também por abordar muito, conhecer os autores, né? O pessoal ali que estava envolvido no crime. E essa ocorrência ela demandou muita paciência. Porque a gente já sabia quem era o autor ali, naquela área. Era um cara que dava muito trabalho. E já tinha muito tempo que ninguém conseguia prender ele. Então, essa foi uma das ocorrências assim, que mais me marcou. Porque não foi só o dia de serviço ali em si. Foi uma série de ações que a gente tinha e sem nenhum recurso. A Polícia Militar não tem recurso. A Polícia Militar não tem recurso de investigação, nem nada. Só tem o recurso humano, que é o cara que tem vontade, que quer fazer ali um pouco a mais. E aí a gente utilizava muito disso. Era a única coisa que a gente tinha. Era o quê? 4 caras com vontade de fazer acontecer e tudo mais. E pra mim foi a melhor época da minha vida. Foi a melhor época da minha vida. Inclusive, nessa época eu falava que eu nunca mais ia sair da Polícia Militar. Eu falava assim, cara, eu nunca mais estudo pra concurso. Eu quero viver isso aqui o resto da minha vida. Porque pensa, você trabalhava um dia, né? 12 horas num dia, folgava 2 dias. Conseguia descansar, tinha tempo de qualidade com a família, conseguia treinar, conseguia viver. A PMDF paga um bom salário pro policial. E fazendo o que você ama, o que você gosta, com vontade, entendeu? De vontade mesmo assim de ficar ansioso por horário do serviço. Trabalhava 15 horas da tarde e a gente tinha um grupo ali, a gente já ia se falando antes. E aí, como é que vai ser hoje? Não sei o que, já imaginando como é que seria o nosso dia. Então a gente fazia aquilo ali com muita excelência, com muita vontade. Uhum. E esses caras me ensinaram muito. E hoje eu também sou muito grato a eles, né? Vez ou outra eu posto alguma aprovação mais atual, né? Em concurso ali no meu Instagram. E aí, o meu 01, que é o Sargento Wagnilton, que era o meu 01 na época, hoje ele é policial da reserva, né? Ele sempre responde, aí moleque, eu te falava que tu tinha potencial. Porque eles gostavam muito que eu tava envolvido, que eu tinha vontade de aprender o serviço, mas eles falavam assim pra mim, meu nome de guerra é Pestana, né? Então, Pestana, vai estudar, cara, isso aqui é muito bom. Mas você tem muito potencial, você é um cara novo, você é um cara inteligente, você pode ir mais longe. Você pode melhorar. Mais uma vez a gente fala, né? A gente volta àquilo que a gente estava falando no início do podcast. Pessoas e ambientes. Esses caras, eles me ensinaram muito sobre polícia e sobre a vida. Porque pensa só, quando eu fui trabalhar com eles, eu não tinha nem 1 ano de polícia. E depois de mim aqui, com 1 ano, o mais novo de polícia tinha o quê? 16 anos, que era o Sargento Ronaldo. 16 anos de serviço. Tá entendendo? Então, assim, eu peguei os caras ali totalmente experientes, sabiam de tudo, já tinham vivido de tudo, e fui muito bem orientado por eles. Não só no quesito serviço, mas no quesito vida também. Porque eles me falavam muito, cara, você precisa ter uma boa organização financeira, você precisa procurar ter uma família, você precisa estudar, a Pestana vai estudar, cara, você tem potencial. Você precisa melhorar, isso aqui é bom, isso aqui é legal, mas não fica aqui o resto da sua vida. E eu olhava pra esses caras, já com quase 30 anos de serviço ali, eu falava, alguma coisa aqui faz sentido, porque ele não tá me falando isso aqui à toa, né?
E a gente tinha essa relação de família. Então o cara queria meu bem, eu sei que ele queria meu bem. Mas eu sou eternamente grato a esses caras aí, porque eles mudaram o meu jeito de ver a vida. Porque eu entrei muito novo na polícia e muito imaturo. Então eu cresci com esses caras, eu aprendi coisas com eles. E posteriormente, assim, cada um tomou um rumo, né? O tempo vai passando, a gente também não consegue viver na polícia 100% ali o tempo todo, essa parada de rua e tal, isso nem saudável né? Porque a função policial militar, ela é estressante. Então o cara, ele também tem que, às vezes, né, a gente fala dentro do serviço, assim, colocar um pouco as barbas de molho. E esses caras me incentivaram também muito a fazer curso operacional. E curso operacional dentro da polícia, a gente tem ali o curso de formação básico, né, que por si só já é um pouco chato, porque mexe muito com a parte de adestramento. Então você pega um cara ali que vem da vida paisana e você vai ensinar ele a ser militar, né. E aí vem o curso operacional, que tem essa realidade de adestramento, só que um pouco mais de rigor. E esses caras me incentivavam muito a passar por esse processo, porque eles falavam assim, cara, você vai lá e você não vai se lascar à toa. Cada flexão, cada polichinelo que você vai pagar lá no seu curso, na hora não vai fazer sentido. Na hora não vai fazer sentido. Mas quando terminar, você vai olhar pra trás e vai falar assim, cara, todo esse... A gente costuma brincar, né? Todo esse inferno que eu vivi aqui durante alguns dias, né? No caso do meu curso foram 73 dias, valeu a pena. E hoje eu olho pra trás, o pessoal que convive comigo fala que eu sou muito calmo, muito tranquilo, que eu consigo ter uma visão diferente ali no momento, né, da turbulência e tal. E graças ao curso que eu fiz, graças às orientações que eu tive desses caras mais velhos, de enxergar a vida de outro modo, de procurar ter uma mentalidade um pouco mais forte, de ser melhor dentro das adversidades. Sensacional, cara. E aí, depois que você entrou na polícia, você parou de estudar e cara, onde é que entrou a mentoria na sua vida, cara? Assim? O que acontece, Marrom? Como eu te falei, eu tava vivendo uma época de ouro, né? E aí, eu tinha muito mais prós de permanecer na polícia do que contra. Então, um cara novo, que tinha a vida resolvida, fazia o que gostava. Então, eu tava totalmente confortável. Totalmente confortável. E aí, em 2023, serviço de rua, aconteceu um episódio que mudou a minha vida. Então, a gente atendeu uma ocorrência. Essa ocorrência, ela teve um resultado ali um pouco inesperado. E aí, eu precisei ir para o serviço administrativo. Depois desse fato, depois desse episódio. E quando eu fui pro serviço administrativo, pensa só, a cabeça de um cara que já estava há 5 anos na rua, vivendo patrulhamento ali, já acostumado com aquilo, já fazendo aquilo ali com excelência, e simplesmente você mudar toda a vida desse cara, da noite pro dia. E outra, você mudar isso contra a sua vontade. Porque quando eu fui pro administrativo a primeira vez, eu fui contra a minha vontade. Então chegou lá, eu sentei na mesa, e aí não me identifiquei de primeiro, e eu comecei a ficar ocioso. E aí comecei a aprender o serviço ali e tudo mais, que independente, e eu falo isso também, principalmente com meus alunos, cara, porque a gente precisa ser 100% o tempo todo. Porque, por exemplo, eu não queria estar ali, mas eu desempenhava o meu melhor. Pro camarada que tava ali do meu lado, olhar pra mim e falar, ó, o cara, ele não quer estar aqui, ele não quer estar aqui, mas ele desempenha um excelente trabalho. E isso fala muito sobre disciplina. Às vezes a gente não acorda bem para fazer as coisas. Às vezes a gente não tá feliz para fazer as coisas. Sim. Mas a gente tem que fazer por excelência. Seja no estudo, seja no trabalho, enfim. Eu fiquei muito ocioso, comecei a aprender o serviço e aí, alguns momentos quando não aparecia demanda, eu ficava sem o que fazer. E eu falei assim, cara, e se eu voltar a estudar? Se eu começar a estudar de novo? Então, foi outra virada de chave. Por quê? Mais uma vez eu fiz a leitura de ambiente, eu olhei ao meu redor, eu vi que eu não estava numa situação que eu queria, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar naquela situação, então eu falei assim, bom, se eu não posso controlar o que está acontecendo, eu vou controlar pelo menos as minhas ações. Então decidi voltar a estudar.
E aí, retorno a estudar, comecei a estudar em 2023, fiquei quase um ano estudando sem fazer prova, que a prova que eu queria não saía de jeito nenhum, fiquei quase um ano estudando, e nesse período, eu comecei a ficar um pouco estagnado. Por quê? Eu já estava quase um ano estudando. E isso que eu te falei, de estudar com excelência, eu queria manter esse padrão. Mesmo muito tempo parado, quando eu voltei, eu já tinha um pouquinho ali mais de experiência, mais de maturidade com o estudo, então eu comecei a aplicar essas técnicas, e dessa vez eu falei assim, cara, se muito novo, se lá atrás, eu sem estratégia, sem técnica, com pouca orientação, conseguir vencer, agora que eu posso investir em mim, que eu posso comprar um cursinho, que eu posso comprar uma mentoria, eu vou fazer acontecer. E aí, voltei a estudar, fiquei quase um ano ali sem fazer prova, e eu comecei a dar uma estagnada, porque eu acho que eu estava ficando muito cansado de estudar num ambiente só, de estudar em casa. E eu voltei a frequentar a biblioteca pública, que foi onde eu comecei a estudar lá em 2016, 2017. E aí, a mentoria, ela entra na minha vida nesse momento, porque eu encontrei um cara que estudava, que continuava estudando lá desde essa época, desde 2016. E aí, ele começou a falar pro pessoal assim, porque ele, né, o concurseiro é aquele cara que gosta de bater um papo, de observar, de conversar. E aí, sempre que eu chegava pra cumprimentar ele, que ele tava com outra galera, ele falava assim, eu vi esse moleque aqui pirralho aqui, ele tinha 16, 17 anos quando ele vinha estudar aqui, e hoje ele é servidor e tal, e ele falava isso pra galera que tava estudando lá. E aí, nos intervalos, o pessoal começava a me fazer pergunta. Às vezes eu sentava pra fazer um lanche, aí o cara vinha, o colega ali falou que você passou muito novo, que você começou a estudar muito novo, o que você fazia? Como é que você fez? Qual método de estudo você utiliza? E outra coisa que o cara achava muito interessante, o fato de eu ser servidor e estar estudando. Então isso também despertava outra atenção do cara. Que ele falava, bom, primeiro eu quero saber como é que você fez, e segundo eu quero saber por que você continua estudando. E aí eu começava a entrar nessa parte de método, de sentar ali com o cara, explicar pra ele, perguntar pra ele como é que ele fazia. E aí ia tirando sem querer, sem pretensão nenhuma, de maneira indireta ali, algumas objeções. E aí o cara passava a me agradecer. Ele falou, poxa, aquela dica que você me deu tá funcionando muito pra mim. Então o cara vinha assim, eu tô com muita dificuldade em direito constitucional. Aí eu falava, faz o seguinte, pegar um papel, lê esse artigo, até esse artigo aqui, isso aqui, faz assim, evita fazer aquilo. Então dava uma dica pra ele. Entregava na mão dele, e aí uma semana depois, quando eu encontrava esse cara, ele, meu irmão, aquela dica lá foi incrível, eu melhorei muito em direito constitucional. Aí o cara, eu tô com dificuldade em língua portuguesa. Meu irmão, vem cá, vamos fazer essa técnica aqui, ó. Eu utilizei isso, isso e isso. E aí ia funcionando com essa galera. E eu comecei a observar aquilo ali de maneira diferente. Falei, cara, tô aqui ajudando pessoas. Tenho sido esse agente, né, de transformação ali na vida de um cara que tá ali cansado dentro de uma biblioteca, estudando, sem saber o dia de amanhã, porque estudar é isso, é você fazer hoje sem saber o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se você vai passar na prova que você está estudando, e tem toda essa questão assim, de insegurança. E aí eu comecei a pensar em profissionalizar isso. Porque a curto prazo ali, com os colegas, com o feedback que eu recebia deles, era positivo, estava funcionando pro cara. E aí eu já conhecia, assim, apesar de ter parado de estudar, eu nunca me afastei do mundo de concursos. Então eu sempre acompanhava os cursinhos, eu acompanhava os mentores, eu via que alguns colegas também da polícia estavam fazendo mentoria, estavam dando mentoria, estavam em cursinho, estavam dando aula presencial. Então eu nunca me afastei 100% desse meio. Eu parei 100% de estudar, mas eu nunca deixei de me aproximar de concurso público. E eu falei assim, cara, se eu pretendo profissionalizar isso aqui, eu preciso começar a validar o meu método. Então eu procurei pessoas do meu meio que estavam estudando, e não foi difícil de encontrar, porque tinha muita gente que estava próximo de mim que estavam estudando, igual você falou do ambiente, então eu passei a me aproximar dessas pessoas que estavam estudando de novo. E aí eu comecei a falar assim, eu tenho um projeto, eu tenho uma semente aqui no meu coração, e se der certo, um dia eu quero trabalhar com mentoria para concurso público. Eu posso planejar o seu estudo para você? Falava de jeito para a pessoa. E quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia nem como eu ia fazer. Eu não sabia se ia ser no papel, se eu ia mandar uma dica no WhatsApp, nem sabia. E as pessoas aceitaram, falaram, não, beleza, pode fazer e tal, vai ser legal para mim, porque eu queria mesmo uma pessoa me cobrando e tudo mais.
E aí um dia, depois do pessoal ter aceitado essa proposta, eu tava sentado e falei, cara, eu vou fazer isso acontecer. Abri uma planilha, né? Eu tenho certeza que todo mentor começa na planilha, não tem jeito, né? Abri uma planilha ali. A Tutory veio de uma planilha, né? Abri uma planilha no Google, criei algumas legendas ali. Então, assim, ciclo de estudo, matéria 1, matéria 2, revisão. E fiz tudo isso na planilha, de cabeça, assim, de acordo com o método que eu utilizava. E aí eu comecei a acompanhar essas pessoas. Pessoas ali próximas. Então, assim, eu não tinha divulgado para ninguém, não tinha vendido para ninguém. Então, comecei a fazer aquilo que você falou na Academia de Mentores. Validar o método. Você precisa validar o que você... Você assistiu todas as aulas da Academia de Mentores? E olha que engraçado, eu vim aqui no dia 21 de fevereiro. Foi sexta-feira. Os caras me deram acesso à academia. No domingo eu já tava mandando pro Lucas. Eu tava no top 1 de experiência lá, de visualização de tudo. Eu tinha visto quase tudo. Faltou só o curso de marketing, mas o resto eu já tinha visto tudo. Eu tinha assistido tudo em 3 dias. As tuas aulas, as aulas do Otávio... as aulas do professor Fabrício Dutra. Eu tinha escolhido algumas aulas também do Mastermind para assistir, que estava disponível lá, então eu vi muita coisa, cara. Do Masterclass. Isso, do Masterclass, perdão, do Masterclass. Massa, velho. Eu peguei as aulas do Masterclass também e assisti, inclusive, meu irmão, aquela aula do Rafael Moreno, bicho, aquilo ali mudou a minha comunicação com o aluno. Do estratégia, né? Caraca, aquele ali foi muito fera. E então eu... Enfim, imergi na Academia de Mentores. Mas vamos lá. Aí, eu fazendo isso, comecei a ter uns feedbacks muito positivos. Porque o cara que estava estudando comigo, ele falava assim, cara, eu comecei a ir muito bem. Eu comecei a acertar muita questão. E aí ele me mandava os índices e eu falava, cara, realmente, isso aqui que eu tô passando para ele tá funcionando. E aí depois a galera começou a fazer prova e falar, ó, eu não passei, mas eu nunca tive um resultado tão bacana na minha vida depois que você começou a planejar isso pra mim. A evolução dele já era um depoimento em si, né? Caraca, sensacional, velho. E tudo isso com 100% gratuito. Eu não cobrava nada de ninguém, porque eu precisava validar aquilo. Como é que eu ia levar um método de estudo lá pra frente sem saber se funcionava? Você ficou quanto tempo assim, cara? Eu fiquei 3 meses assim. Caraca. E foi assim que eu conheci a Tutory. Porque eu tinha um colega que estava estudando para concurso, e aí ele postava muita coisa no Instagram estudando. E eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, deixa eu organizar a sua rotina de estudos, eu tô fazendo alguns testes. E ele falou assim, cara, eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado de verdade por estar me oferecendo. Mas hoje em dia eu estudo para uma mentoria que usa a plataforma da Tutory. E aí eu gosto demais daquilo. Você usa a Tutory? Eu não sabia nem o que era. Aí eu falei assim, cara, não uso, mas eu vou pesquisar aqui e vou ver o que é. Caraca, que doido, E véio. aí eu conheci a Tutory, que eu joguei no Google, fui no site, eu falei assim, pô, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Então, tipo assim, tudo que eu tava fazendo ali de maneira manual, tava dentro da plataforma, tava lá no site da Tutory. Só que assim, eu nunca tinha capitalizado nada, porque eu não cobrava nada de ninguém. Então eu olhei, mas a partir dali começou a ser meu objetivo. Inclusive, se você perguntar para qualquer aluno, ou qualquer pessoa que veio me procurar, no começo, eu falava assim, entra na mentoria, porque daqui uns dias eu vou estar indo para uma plataforma online. Eu tenho até hoje essas conversas falando assim, tipo, sem nunca nem ter conversado com ninguém da Tutory nem nada. Eu falava, eu vou mandar minha plataforma para a Tutory futuramente. E eu vou cobrar um outro valor. Era teu objetivo. Era meu objetivo. Então, assim, inclusive quando eu vim aqui, que o Lucas foi me mostrar a galera que tava, eu conhecia todo mundo por nome. Porque depois que eu conheci a Tutory pela internet, eu comecei a pesquisar quem estava utilizando. Quem eram os mentores que trabalhavam por aqui. Porque eu queria trazer aquilo pro meu negócio. Mesmo sem ter um negócio ainda. Então eu queria trazer aquilo. E aí esse colega agradeceu a oportunidade, mas ele falou que já estava estudando pela Tutory. Mentoria, com uma né? mentoria que utilizava a Tutory. Aquele ali que deu mais gás ainda, né? Que eu falei assim, o que é isso? Fui pesquisar, falei, pô, a galera tá aqui, é aqui, sabe? E comecei a divulgar a mentoria. Um mês depois. Então, para ser mais exato, no dia 27 de novembro do ano passado, foi a primeira publicação que eu fiz chamando alunos. Então, eu peguei uma imagem ali no Canva, qualquer, coloquei no Instagram e botei o meu link de WhatsApp, do meu número pessoal. E coloquei, a imagem era tipo assim, uma chamada, dizendo que eu estava fazendo mentoria para concurso público, para a pessoa me procurar
no WhatsApp. Então o pessoal passou a me procurar, passou a mandar mensagem. No começo eu não tinha organização, até porque eu utilizava o meu número pessoal, misturava trabalho, família, amigo, grupo, com a gente me procurando para saber como é que era a mentoria. Marlon, no dia que eu disponibilizei para as pessoas entrarem em contato comigo, eu não sabia nem explicar o que eu fazia. Foi tipo assim, do nada, eu falei, cara, eu vou divulgar isso aqui hoje. Então eu não sabia nem, quando o cara me perguntava, e aí, o que é essa mentoria? O que você oferece? Eu não sabia nem responder essa pergunta. E aí... Não sabia nem o que era o produto direito. Eu não sabia. Caraca, você foi e meteu a cara e fez. Meu irmão, eu coloquei a cara mesmo, a tapa pra jogo. A partir daquela galera ali que eu tinha testado, eu falei, cara, se tá funcionando, eu vou começar a tentar trazer outras pessoas. E aí, graças a Deus, começaram a chegar os alunos. Então, comecei a trabalhar com eles. Fui, de fato, descobrindo como é que é lidar com pessoas, porque essas pessoas que eu planejava eram próximos a mim. E as pessoas que começaram a chegar, os alunos novos, não eram. Então, era totalmente diferente. Não era a mesma intimidade que eu tinha com um colega, então fui trabalhando toda essa parte ali de comunicação, de cuidado, de ter o aluno. Até que chegou o dia de eu ter... começou em novembro, eu vim pra cá em fevereiro. Chegou o dia de eu ter 26 alunos, todos de maneira orgânica e todos na planilha e no PDF. Porque depois do PDF, depois da planilha, eu evoluí pro PDF. Evoluí pro PDF. Tudo de maneira manual. E aí... Ficando maluco já. Ficando maluco. Agora eu entendi porque você tá com a carcaça... Piorada, né? Parecendo que eu sou um sargento, né? E olha só, Marlon, eu evoluí do Excel pro PDF. Só que eu fazia tudo de maneira individual e manual. Então, assim, eu pegava o meu aluno ali, eu já conhecia... E eu comecei a fazer atendimentos no Meet. Então, eu marco o Meet com o cara, eu descobri o perfil dele, eu conversava com ele, via quais eram as objeções que ele tinha e tudo mais, ia trabalhando aquilo com ele individualmente. E além dessa parte de metodologia, eu ia fazendo planejamento de estudos pelo PDF. Só que chegou uma hora que isso estava insustentável. E eu vi até que tem alguns depoimentos de mentores daqui que o cara veio pra cá depois que ele já tinha 100 alunos de maneira manual. Eu falei, meu irmão, não sei nem como é que esse cara tá vivo, velho. E aí eu ali com aqueles alunos já tava começando a ficar muito cansativo. Ser mentor é um trabalho muito gratificante. É você ser um agente de transformação na vida da pessoa. Porém, da maneira que eu fazia, era muito cansativo. Tava demandando muito de mim. E não era nem porque eu não queria fazer o serviço, é porque humanamente tava impossível. Eu sempre fui sozinho. Agora que eu tô começando a ter equipe, treinar pessoas e tal, mas eu sempre fui sozinho. Então, de novembro pra cá, eu tava vivendo aquele momento eu presa, fazia tudo. Fazia o planejamento, atendia, ligava no Meet, o aluno tem dúvida em direito administrativo, eu ajudava, em constitucional eu ajudava, o pessoal não dava dando conta de fazer redação, eu abri o Meet, bora, entra todo mundo, vamos fazer. Então, assim, 100% sozinho. Claro, a gente tem ali, né, família, né, namorada, que é suporte, que é ajuda, que tá ali desde o primeiro momento que você divulgou, mas, querendo ou não, era tudo só. E aí, o Lucas me seguiu no Instagram, mais ou menos nessa época. Ele me seguiu e não falou nada. E aí, beleza, segui de volta, eu vi pelo nome lucas.tutor, né? Uhum. E eu falei assim, pô, velho, será que os caras estão me notando, é isso? Pô, me seguiu aqui do nada, ele não segue ninguém que eu sigo. Mas beleza, aí ele não falou nada, e aí eu vi ele postando sobre a Tutory, postando reunião com mentores e tudo mais. Então, assim, eu tinha duas visões. Primeiro, tá todo mundo aqui. A galera tá aqui. Tudo que eu ofereço tá lá na plataforma. Porque eu li os planos do site da Tutory. Uhum. Eu lia, pelo menos uma vez na semana eu entrava lá pra ver, né? Namorando idealizando ali meu sonho, que eu falava, velho, eu vou trazer a mentoria pra cá. E aí, nisso, eu mandei uma mensagem pro Lucas e falei assim, cara, você pode me explicar um pouco do seu trabalho? Ele me respondeu, tal, mandou uma mensagem no WhatsApp, deixa eu falar com você lá, e a gente foi conversando. E aí ele falou bem assim, pô, tô vendo que o seu DDD é daqui, você quer vir aqui conhecer? Aí foi a primeira vez que eu pisei aqui. Que eu cheguei, você tava atendendo uma mentora, eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela é de carreiras fiscais. Vandinara. Você estava no Meet com ela ali na sala. E aí você me cumprimentou e tava falando, daqui um pouquinho eu vou lá, eu continuo atendendo. E eu entrei aqui a primeira vez, aqui nessa sala.
E, cara, quando o Lucas começou a me apresentar, que eu trouxe também as dores que eu tinha como mentor, cada dor que eu trazia, ele tinha um remédio, pô. Eu falava, não, isso daqui e tal que eu faço ali, não, é que tem como você fazer lá pelo Hub. Não, isso aqui, sim, tem como você acompanhar lá no painel do aluno. Aí eu, não, tá, e a minha metodologia? Porque é o que eu quero prezar, é isso. Aí ele, não, tem como a gente fazer. Eu vou te ensinar, é assim, assado. Então, eu fui vendo que o meu negócio estava se encaixando. Que doido, era o propósito, né? E aí, teve uma das coisas que eu até falei pra ele assim, ó, Lucas, tem algumas coisas que eu não quero abrir mão. Primeiro, de tudo. Pessoalidade. Eu conheço, Marlon, meus alunos por nome. Todos. Boa. Hoje, a gente fechou algumas vendas e eu ainda fiquei de lançar o aluno lá na plataforma. Mas quando eu terminar de lançar hoje, serão 40 alunos. E eu conheço os 40 por nome. E eu tenho contato com os 40. Caramba. E eu falei pra ele assim, Lucas, eu não quero perder isso aqui. Não vai perder. É isso aqui, ó, que eu quero. Ter contato com ele. Apesar de estar ficando maluco aqui na hora de montar cada coisa, mas eu quero continuar falando com esse cara. Eu quero tem que passar mais um tempo assim. Sabe? É aquilo que eu falei na Academia de Mentores, lembra? Você tem que passar pelo processo da não escalabilidade. Exato. Você precisa entender o processo. Sim. Você precisa entender a dor do seu aluno. Você precisa... O problema... Sabe qual é o problema dos mentores na Tutory hoje, cara? É um problema que meu sócio fala. Fala bem assim, só existe 2 pessoas que quebram. Primeiro, a pessoa que não cresce. E segundo, a que cresce rápido demais. Você tem que estar... no meio termo. No time certo, no momento certo, na hora certa. Então, o ponto é, qual o momento certo de eu escalar? É o momento que você tiver maturidade de processos. Exato. Como é que você adquire a maturidade de processo? Tempo, atendimento, olhando no olho do aluno, ouvindo ele, aprendendo com ele. Porque a gente tem a convicção de que a gente não precisa aprender com o aluno, a gente precisa aprender com o aluno. Porque é ele que vai te pagar. É ele que paga pela sua hora. Exatamente. É ele que paga pela sua mentoria. Exatamente. O seu método ele pode ser até legal, pode ser bom. Mas o que vai fazer a diferença no seu processo é você ouvir o seu aluno. Ouvir o que ele tem a dizer. Ouvir como que está a percepção dele em relação à sua metodologia. Ouvir como é que está a percepção dele em relação ao seu atendimento. Ao seu plano de estudos que você criou. Até sobre o seu próprio método. Exatamente. E uma coisa, Marlon. Hoje... para um cara ter condições de pagar uma mentoria, tem aluno que o pai entra em contato comigo, fala, ó, meu filho tem esse perfil, ele tá estudando para concurso, quanto é que é? E me paga. Mas tem o cara que ele faz Uber durante o dia, tem o cara que faz entrega o dia, à noite. Eu tenho um aluno que me manda foto com o aplicativo do Uber aberto e um iPad, uma folha que ele imprimiu ali, estudando, no papiro. Então, assim, eu falei isso pro Lucas, eu falei assim, meu irmão, eu quero ter tempo com esse cara, eu preciso escutar a história dele, eu preciso saber a dor dele. Inclusive, para esse tipo de aluno, eu tenho um planejamento diferente. Eu trago outra metodologia de estudo, porque eu sei que o cara não tem o mesmo tempo que outra pessoa tem de estudar o dia inteiro. E sobre o que você falou da escalabilidade, inclusive essa é a tua terceira aula na Academia de Mentores. E foi uma das... Assim, a primeira aula já me marcou muito, que falou sobre o papel do mentor. Eu já tinha uma ideia muito bacana sobre mentoria, mas aquela aula ali já me transformou logo no começo. Que eu entendi, de fato, o papel do mentor e o que você faz na vida do seu aluno. Segundo, sobre o momento certo de escalar. Porque quando eu entrei aqui, que eu sentei aqui a primeira vez, eu olhei toda essa estrutura, tudo que a Tutory tinha para oferecer, e eu falei assim, cara, agora é o momento de, meu irmão, pegar cada centavinho que eu tenho e colocar no tráfego, e começar a divulgar, e contratar equipe, e isso, e comercial e tal. Essa foi a primeira impressão que eu tive. Mas aí os meninos me deram acesso à Academia de Mentores, que eu até brinquei com o Lucas, foi um dos melhores presentes que eu ganhei em 2025. Eu saí daqui, eu fui só... Porque nesse dia era o aniversário de um amigo meu, então eu saí daqui, fui jantar no aniversário dele, cheguei em casa, à tarde da noite, tava com a minha namorada no dia, e eu falei assim pra ela, ó, amor, eu vou começar a Academia de Mentores. E ela também tava muito animada, então ela vai lá, é isso.
11 horas eu larguei tudo, sentei e comecei. No mesmo dia que eu vim aqui, que eu saí daqui. E olha que a gente nem tinha fechado o negócio ainda. Aí já caiu por terra tudo o negócio de contratar equipe, né? Caraca. Quando eu assisti a aula sobre o momento certo de escalar a mentoria, tipo assim, a minha bola até murchou. Porque eu tava com uma expectativa muito grande, sabe? Eu pensei assim, caramba, é agora que vai acontecer, esse é o momento. Mas aí depois que eu vi aquele primeiro módulo ali, que era contigo, hoje a gente tá com 6 aulas, né? Na época que eu assisti, tinham 4 aulas. Assisti aquelas quatro primeiras aulas. E depois as aulas do Otávio, meu irmão, ali pra mim a chave virou dentro do mercado de mentoria. E depois daquilo, eu passei a receber feedback positivo um atrás do outro do aluno. Por quê? Primeiro que eu vim pra cá, né? Às vezes a pessoa acha que quando a mentoria está na Tutor, as coisas são de maneira 100% automatizada. Mas não, tem um mentor que está ali por trás, que precisa organizar tudo. Então, assim, não é só jogar um plano de estudo lá e colocar o cara para estudar. Eu analiso tópico por tópico. Igual eu te falei, eu estou criando a equipe agora, mas eu estou vindo no momento eu presa, fazia tudo sozinho. Então, mesmo que eu colocasse o aluno para estudar dentro da plataforma, ainda sou eu que monto tudo. Então, tudo que ele está vendo, eu sei, sabe? E aí, quando eu tive esse espaço de conseguir cadastrar todos os planos, todo o meu método, aprender a mexer na plataforma também, que a gente aprende como? Na prática. Não adianta eu ter entrado aqui e ficar o dia todo mandando mensagem lá no suporte, pelo amor de Deus, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, assim, eu sentei e madrugadas adentro, aí eu ia lá, fazia um cadastro como aluno, olhava e via e tal. Teve pessoal que tá mais próximo de mim é prova. Teve dia que eu sentei e falei, não, agora eu vou estudar assim, para ver como é que tá funcionando. Se esse tempo que eu tô colocando é o suficiente. Se esse caderno de exercício que eu montei, ele vai funcionar, ele é efetivo. Então teve os dias de eu sentar massa, pelo link do meu aluno estudar. Então assim, Marlon, eu entendi o momento ali da escalabilidade. Eu falei, opa, calma aí, eu ainda tenho um processo aqui a percorrer. Então, depois disso, eu comecei a ter um feedback muito positivo. Por quê? O aluno está visando pela plataforma. Então, eu preciso ficar de olho ali, é claro, e tudo mais, acompanhar ele, mas eu tenho mais tempo para o meu aluno. Sim. Ainda que eu divida aqueles blocos... E olha só, uma coisa muito simples. Eu falei para você que eu estava quase ficando doido com atendimento e tal. E uma das suas aulas que você ensinou a fazer os blocos de atendimento para responder o aluno, coisas simples que eu nunca tinha parado para pensar, já fez total diferença. Porque o cara se sentia o quê? Que eu tava conversando com ele todos os dias, dando atenção para ele todos os dias. E a gente, como mentor, tem que ter essa empatia com o cara. Independente do nível que você tá, se você tá muito acima, se você tá muito abaixo, se você tá começando, se você tá terminando, se o negócio já tá muito grande, a gente tem que ter essa empatia com o aluno, cara. Porque não é só pegar uma vida ali e colocar o cara para estudar. Toma, parabéns, você comprou a mentoria, me manda seu link, ou seu e-mail, eu vou te cadastrar e estuda. Não é assim. Você tem que ter uma responsabilidade com o cara. E trazendo a mentoria para a plataforma da Tutor, eu passei a ter mais tempo para me dedicar para meus alunos. Então, eu já conseguia trazer uma aula de qualidade, porque quando eu estava fazendo tudo de maneira manual, eu passava o dia todo atualizando aluno e à noite ia dar aula para eles. Então, eu já estava mais cansado e tudo mais. E aí, depois que já estava tudo na plataforma, que eu comecei a fazer as transmissões, os alunos falavam assim, caramba, o mentor tá no gás, tá no 12, tá acelerado e tal, porque eu estava descansado. Eu tinha tirado um tempo de qualidade para estudar aquele material, para repassar para eles. Então, a minha vinda para cá mudou a chave do meu negócio, mudou a mentoria. E também quebrou todo o pensamento que eu tinha, que eu achava que era simplesmente trazer para cá e que ia funcionar tudo. E aí eu passei ali pelo processo Academia de Mentores, né? Ainda tem muita aula valiosa lá que eu quero ver e tal. Tô tentando dividir o tempo certinho para tudo. Mas eu te adianto que isso... A Tutor mudou o meu jeito de olhar para os alunos. A questão da empatia, da paciência. Aquilo que o Otávio fala de você produzir uma aula como se fosse para uma criança de 10 anos. Como se você fosse ensinar uma criança de 10 anos. E é o que eu falo pro meu aluno, meu irmão, você precisava explicar isso aqui 1 milhão de vezes. E se você não entender, eu vou te ligar. Se você não tá conseguindo, a gente vai se encontrar, eu vou dar um jeito. Mas eu vou honrar o meu compromisso contigo de te trazer um atendimento individualizado. Marlon, você comentou sobre alguns erros que os mentores cometem. Eu vim do zero. Eu comecei em novembro sem nenhum aluno. Eu cheguei aqui
eu tinha meus alunos tudo de maneira manual, e aí eu não passei 100% desses alunos para a plataforma, porque o que foi interessante também, eu achei que eu ia chegar aqui e ia ter a plataforma e ia ter que me virar. Mas também eu aprendi a ser mentor aqui. Então o pessoal me ensinou sobre comercial, sobre atendimento. Não foi só, toma aqui, beleza, você pagou, agora você pode usar a plataforma da Tutory. Então assim, foi todo um suporte incrível ali. Você participou da reunião secreta? Ainda não. Não? Minha... Vai entrar agora, né? Quinta-feira, a minha do dia né? 27. A minha do dia 27. Boa. Vai ficar doido na reunião secreta. Vai ficar maluco. O Lucas fala, ele fica me dando spoiler. Eu falo, meu irmão, fala o que acontece lá. E ele, não, pô, tá doido. Mas, bicho, você não pode perder. Vai ficar doido. E aí, cara, eu sou assim. Eu até falei pro Lucas. E eu vou complementar que eu acho... Eu te falei, sou novo nesse mercado. Mas 2 coisas que eu observei que esses erros podem comprometer um mentor. Primeiro, e eu até já fiz uma publicação sobre isso no meu Instagram. Quando você começa a achar que sabe demais de uma coisa. E aí você começa a menosprezar os conhecimentos de outras pessoas. Então assim, o cara às vezes chega aqui muito grande e ele não olha pra você como alguém que passou por todo o processo dele, você, Marlon, que passou todo o processo do mentor e posteriormente fundou a Tutory e tudo mais. E eu não. Eu cheguei aqui e eu olho pra você como meu mentor ali na academia de mentores. Eu converso com o Lucas, eu peço pra ele dicas de comercial. Eu falo, Lucas, me ajuda aqui, cara, como é que eu faço um atendimento e tal. Então eu comecei a olhar pra Tutory também como alguém que tá me ajudando. Como então, ecossistema de fato, né? Vocês são meus mentores. E eu pego tudo que eu aprendo lá e eu aplico na prática. Então esse primeiro erro, talvez o cara esteja muito cheio de si. E ele não tá conseguindo receber de vocês e assimilar essa informação. E eu falo para qualquer mentor. Tudo que eu aprendi na academia de mentores, eu apliquei e eu tive retorno 100%. Falei para os meninos, se eu atendo um aluno no Meet, 100% de fechamento, a gente converte o cara. Então o cara entra, ele manda uma mensagem para saber como é que é a mentoria, ele entra no Meet, ele é convertido. E as renovações que eu tinha para fazer, eu renovei todas, 100% também. Então assim, isso aqui mudou minha vida. Mas porque eu olho para vocês também como meus mentores. Como alguém que eu tenho muito a aprender. E outra, ponto importante que você falou sobre o mentor que não tratam o aluno de maneira pessoal. Isso aqui não é me vangloriando, me crescendo acima dos outros, mas não é. Isso é para que os outros mentores passem a observar esse ponto. Cara, trate seu aluno de maneira individual. Porque eu converti 6 alunos de mentorias que já estavam com outros mentores e a dor é sempre a mesma. Eu paguei a mentoria, eu entrei num grupo, eu nunca falei com o mentor. Eu paguei a mentoria, eu tô lá cheio de meta e eu não sei como funciona cada uma delas. Então, assim, trate o seu aluno como material humano. Ele é uma pessoa. Você mexe diretamente com o sonho dele. E eu acho que é isso que tem feito esse negócio dar certo. Ter saído do zero e ter recebido oportunidades, convites e tal. E eu agradeço primeiramente muito a Deus que tem me iluminado, me dado paciência, humildade para aprender. Porque eu aprendo com todas as pessoas. Que massa, sabe? Cara. É isso que vai fazer você chegar muito mais longe. E você, cara, me chamou muita atenção pelo fato de você, com apenas algumas semanas na Tutory, você bateu o recorde de crescimento. E é por isso que eu fiz questão de fazer esse podcast com você de forma totalmente excepcional, que a gente tinha marcado o podcast uma vez por mês. E esse a gente está fazendo pela 2ª vez nesse mês. Porque eu queria te honrar aqui, cara. Não só pelo número de alunos, mas pela sua dedicação em aprender e pela sua humildade em aprender com a gente. E isso é muito raro nesse mercado de mentoria. E é por isso, cara, que hoje você vai receber um presente. Você veio aqui na Tutory para receber a sua primeira placa. E você é um cara excepcional. Mais uma vez, não só pelo número de alunos, mas pela sua dedicação ao projeto, cara. Hoje, eu tô te entregando uma placa de 30 alunos. Mas que bom que isso aqui está sendo gravado. Porque eu tenho absoluta certeza que ainda nesse ano de 2025 eu vou te receber aqui para te entregar uma placa de 1000 alunos. Amém. Sabe por quê? Porque é pequeno demais pro tamanho que você é e pelo tamanho da sua mente você transformar e impactar a vida de somente 30 pessoas. Existem mais de 10 milhões de pessoas
precisando da sua ajuda. E eu tenho absoluta certeza que chegar em 1000 alunos para você é muito fácil. Primeiro, pela sua humildade. Segundo, pelo seu coração. E terceiro, pela sua entrega. O que faz o mentor crescer aqui na Tutory é produto bom, espírito de vendas e marketing. Você, com certeza, você só precisa de alguns ajustes para vir aqui buscar essa placa de 1000. E, cara, você pode contar com a gente como um ecossistema, cara. Eu não sou uma plataforma. A Tutory não é só uma plataforma. Plataforma é só o fim. Mas é o meio que faz toda a diferença. Então, cara, eu tô aqui para te entregar essa placa, mas com a convicção de que ainda esse ano nós vamos fazer a segunda edição do podcast. E eu vou te entregar uma placa de 1000 alunos. Fechou? Amém. Meu irmão, obrigado pela participação. Eu tenho certeza que esse podcast ele foi uma validação muito clara daquilo que a gente tem produzido aqui na Tutory, né? Saindo desse universo de SaaS, que é uma plataforma. Cara, a gente é muito mais do que isso. Isso é porque você não participou da reunião secreta ainda. Vai mudar o jogo. E é isso, cara. Tá aqui sua placa. Vira para ali pro pessoal tirar uma foto sua. Recebendo a sua placa de 30 alunos. E foi um recorde, cara. Assim, você em uma semana, 2 semanas, você colocou 30 alunos para dentro. Isso é pouco provável porque existe um processo. E esse processo é longo. De onboard, reunião secreta, treinamento, aprender a plataforma, colocar os alunos para dentro, vender, fazer um lançamento e colocar. Você conseguiu fazer isso em 30 dias, em menos de 5 dias, 6 dias, e por isso que você tá aqui hoje. Eu quero te agradecer, cara. E é isso, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, né? Quero agradecer para os alunos, né, que ficaram aqui até o final com a gente, os professores e mentores. Tenho certeza que para o aluno foi muito bom, para o professor foi muito bom. E eu tenho absoluta certeza, cara, que esse podcast aqui mudou a vida de muita gente. Então você que está nos acompanhando, não deixa de curtir, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Deixa aqui embaixo também o seu comentário. E muito obrigado, Alexandre. Foi um prazerzão, cara, ouvir sua história. E eu quero estar aqui, cara, para acompanhar o seu crescimento e para fazer parte dessa jornada junto com você. Beleza? Cara, eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui, de dar meu primeiro passo. Meu primeiro grau na busca da faixa preta da Tutory. É isso aí. E, meu irmão, muito feliz mesmo. Só agradecer por tudo. Igual você falou, né? A Tutory não é só a plataforma. Desde que eu cheguei aqui, eu tive uma rede e, meu irmão, virou amizade, família, treino, amigo e só agradecer mesmo pela oportunidade e por estar aqui, cara. Por estar aqui é assim, um dia eu tive lá atrás e atendendo no comercial eu falava pro cara, ó, aproveita esse momento, porque lá na frente eu já não sei mais, que eu vou estar lá na Tutory. E tá aqui, tá concretizando esse sonho que eu tive um dia lá atrás. Parabéns, cara. Parabéns pelo passo, viu? Tamo junto e te espero no próximo podcast. Um grande abraço, pessoal.